Bom, pessoal, eu vou primeiro apresentar os. Já fiz essa apresentação em alguns lugares, tá? Vou apresentar um pouco sobre o contexto, né, das emissões dos gases de efeito estufa, quem emite no mundo, quem emite no Brasil e quais setores emitem os gases de efeito estufa, e depois eu entro na parte de armazenamento e transporte. Tá? É um prazer muito grande. Ontem eu estava de férias, cheguei ontem bem tarde e estou um pouquinho cansado. Então eu peço desculpas a vocês todos, se eu falhar em alguma coisa. Tá bom? Então, prazer muito grande estar aqui com vocês. Quem emite gases de efeito estufa no mundo, realmente, um dos grandes emissores é a China. Hoje ela emite em torno de 13 gigatoneladas de CO2 equivalente. O Brasil hoje, ele emite em torno de 2,2 gigatoneladas de CO2 equivalente. Líquidas, em torno de 1,6, porque ele também absorve muito, principalmente no Amazonas e no Pará. Ok? Então é isso. E nós diferenciamos muito. Quem emite realmente é a agroindústria e o uso da terra. O uso da terra, land use change e forestry. São 68%, que diferencia muito do mundo, né? Se vocês veem aqui, aquele verdinho ali, que é 22%, é muito diferente dos nossos 68%. Tá? Então, um dos grandes emissores é isso. A parte de indústrias, vocês podem ver, 4% apenas. Tá? Esses dados são a relação a 2022 e foram projetados em 2023. Eu ainda não tenho os de 2023, que ainda teriam sido de 2024, tá? Que houve algumas modificações, tá bom? Então, nós podemos ver que é uma diferença muito grande entre Brasil e o mundo, de uma maneira geral. Tá? E energia, nossa, aqueles 60% de transporte, dos 23%, equivalem a uns 13%, que é basicamente o transporte em 15%. Tá bom? Então, aonde nós temos que trabalhar, tá certo? Onde nós temos que trabalhar na agroindústria e no uso da terra, tá? Que é muito importante. E no Brasil, quem emite realmente é Mato Grosso e Pará. Se vocês podem ver que a mudança do uso da terra é bastante acentuada no Mato Grosso, tá? E a agropecuária também, né? E na Bahia, nós estamos em 11º lugar. Né? Como nós estamos na Bahia, 11º lugar. Então, é bastante interessante a gente saber de onde vêm os gases de efeito estufas emitidos no Brasil para que a gente possa trabalhar e contribuir na descarbonização. Né? E o hidrogênio é muito importante. Agora, eu queria ressaltar que nós já fizemos um trabalho muito grande, o Brasil já fez um trabalho muito grande. 49% da nossa energia é renovável, é os dados da EPE. Tá bom? 49%. E se a nossa matriz energética elétrica, tá? Essa luz que estamos iluminando é limpa. 93% em 2023 era limpa. Então, nós já temos um passo muito grande, sem falar com o álcool, sem falar com uma série de outras atividades, biodiesel, tá? E biogás, bioenergia, tá bom? Que é muito importante. Hoje, a nossa matriz elétrica, por exemplo, nós temos em torno de 240 gigawatts. Tá? Desses 240 gigawatts, 110 ele é hidroelétrica, 49, se eu não me engano, é solar, distribuída, quer dizer, inclusive a solar, 49 gigawatts. 32 ou 33 gigawatts de eólica e de bio em torno de 17 gigawatts. Nós temos a usina nuclear, né, as duas usinas nucleares lá no Rio de Janeiro, que é 1,9 gigawatts, 2 gigawatts, tá bom? Que eu considero também limpa. Okay? Então, nós temos uma matriz muito limpa, mas muito limpa mesmo. Vamos falar agora um pouco de armazenamento. Tá? Vou falar um pouquinho sobre compressão, liquefação, adsorção, tá certo? Principalmente em hidretos metálicos, tá bom? E um pouquinho de transporte também, ok? E os carreadores, né? Como carregar esse hidrogênio, tá bom? Bom, aí nós temos, né, a parte de compressão, né, de 350 bar a 700 bar, e aqui nós podemos ver a densidade energética, porque quanto maior a densidade energética do hidrogênio, mais barato nós conseguimos transportá-lo e organizá-lo. Tá bom? Isso é muito importante, porque o hidrogênio é um gás bem leve, tá? E a gente precisa comprimir ou liquefazê-lo. Tá? E nós também temos a parte de criocompressão, que ainda é um protótipo ainda, em que tem uma capacidade maior ainda do que o próprio hidrogênio liquefeito. Nessa parte de criocompressão, você diminui a temperatura do hidrogênio e depois comprime até 200, entre 250 a 300 bar, certo? Agora, e tem uma densidade energética de 40 gramas de hidrogênio por litro no tanque, maior, inclusive, do que o hidrogênio líquido, que é 36 gramas por litro. Então, é uma maneira bastante boa de você
comprimir, mas infelizmente ainda está com TRL muito baixo, tá legal? Ainda está abaixo da parte de protótipos ainda, ok? Então nós temos aqui para evidenciar a parte de distribuição, a mesma parte de compressão a 700 bar, 70 megapascal equivale a praticamente 700 bar, certo? A parte de hidrogênio líquido, ok? E o criocompressão do hidrogênio, ou seja, você baixa a temperatura dele a quase 240 graus, abaixo de zero, tá? E depois você consegue comprimi-lo de uma maneira a armazenar e ter uma densidade energética superior, inclusive ao hidrogênio líquido. Hoje, para você comprimir a 700 bar, né, aquela parte que está ali, né, você necessita de aproximadamente em torno de 6 a 7 kWh por quilo de hidrogênio. Tá? Então, é uma quantidade de energia intensa, muito grande. E para liquefazer, você hoje, a tecnologia mais moderna, hoje está na Alemanha, em Leuna, tá? E ela consegue utilizar em torno de 13 a 14 kWh por quilo de hidrogênio, de energia necessária. Né? O hidrogênio líquido que você armazena, 30% dele é a energia quer dizer, quando você armazena, liquefaz o hidrogênio, 30% dessa energia que ele contém, você gasta na sua compressão, ou seja, na sua liquefação, desculpem, na sua liquefação, tá bom? Então é uma quantidade de energia muito grande. E termodinamicamente, né, segundo os cálculos meus que eu confirmei com o professor Pellegrini, tá? Nós precisamos termodinamicamente, para liquefazer o hidrogênio, em torno de 3,8, 3,5 a 3,8 kWh por quilo de hidrogênio. Tá? Então, existe uma diferença muito grande entre a melhor tecnologia, 13 kWh, tá? Quilowatts-hora por quilo de hidrogênio, para a termodinâmica. Então, nós podemos baixá-lo ainda mais usando novas tecnologias e Um outro processo importante também de você liquefazer o hidrogênio é usar a gasificação, tá? A regasificação do gás natural. Né? Quando você vai regasificar, você abaixa a temperatura, você pode utilizar essa baixa temperatura para você liquefazer o hidrogênio, se trabalha em paralelo. Então, uma maneira de fazer isso, você consegue então diminuir a energia necessária para torno de 5 a 6 kWh por quilo de hidrogênio. Okay? Então, isso é muito importante. Então, o hidrogênio gasoso, comprimido em cilindros, né? Quanto maior a compressão, ou seja, quanto maior a pressão na sucção dos compressores, mais fácil você consegue comprimi-lo e menos energia você gasta. Tá? Mas não é linear. Tá? Vocês podem ver que essa unidade não é linear. E aí que vamos falar um pouquinho sobre os sistemas de compressão e os tipos de cilindro, tipo 1, tipo 2, tipo 3 e o tipo 4. O tipo 1 praticamente é metálico, pesado, vai até 200 bar, é aquele cilindro que a gente conhece já, que é o White Martins e a Linde, ela trabalha com ele. Tá? O tipo 2 é metálico, mais compósitos, né? A gente pode observar ali no tipo 2, que tem os seus compósitos, também é bastante pesado, bom? E é utilizado na parte de estacionários e móveis. O tipo 1 é sempre a parte de estacionários. O tipo 3 já começa a usar, então, em veículos portáteis, tá? Você tem o metálico mais compósito, mais o linear, tá? Que são ali. E você já consegue usar o linear, tá bom? E de uma maneira bastante substancial. Agora, uma grande importância é o Metal Polar Boss, né? Que são aquelas peças que ajustam e evitam justamente o vazamento de hidrogênio nas válvulas que você tem. Então, esse é um ponto muito importante. E o tipo 4, que é o tipo que hoje se utiliza, por exemplo, no Mirai 2 e no Honda Clarity, tá certo? Que é o armazenamento de hidrogênio, que vai até 700 bar. Tá? É muito, muito importante. E ele é de polímero e compósitos. É um tipo de armazenamento bastante leve. Hoje, o Mirai 2 ele tem 3 cilindros desses, né? 2 na parte traseira e 1 na parte angular dele. Tá certo? E armazena 700 bar. Tem uma autonomia em torno de 600 quilômetros, aproximadamente, que a gente vai ver agora no próximo slide. Então, são essas maneiras de você usar ou seja, armazenar o hidrogênio em termos de compressão. Tá? Aqui tem algumas fotografias que você faz, como esse tipo 4, tá certo? Produção do tipo 4, Fiber Placement Tape, tá? Que é muito interessante. E nós temos aqui uma comparação interessante do Mirai 2, tá? Aqui ele tem uma autonomia de 650 km, como eu comentei anteriormente, um tempo de carregamento de 5 minutos, tá? E temos também o Coral Altis híbrido, tá? Com uma autonomia de 486 km, com 5 minutos de abastecimento, e o Chevrolet Bolt, que ele tem um tempo de carregamento da bateria de 78 minutos. Hoje,
né, já estão sendo desenvolvidos. A Toyota, junto com outra empresa chinesa, está desenvolvendo tipos de bateria de estado sólido que possam ser carregados em menos de 15 minutos. Ela completa seu carregamento em menos de 15 minutos. Tá? Então, é uma tecnologia nova, tecnologia de baterias de estado sólido, que estão evoluindo cada vez mais e tornando os carros elétricos cada vez mais competitivos. Bem? Bom, e olha que interessante, hoje nós temos no mundo em torno de 1.200 estações de recarga de hidrogênio. Há 450 bar, que são geralmente para automóveis, para caminhões e ônibus, tá? E para automóveis 700 bar. E os países, né, que me deixam bastante, assim, achei muito interessante, que a maior parte está na China. Hoje nós temos na China 197 estações, e eu acho que é muito mais, né? Porque a China tem um problema um pouco de informação, e hoje nós temos essa informação de 2022, certo? Então, nós temos muito mais estações na China do que essas 197 que estão apresentadas aí. Na Europa, 265, a Alemanha lidera isso com 105, França 51, Países Baixos 22, Suíça 17, Japão 166. E o segundo país que mais tem estações de reabastecimento de hidrogênio é a Coreia, né? 174, tá? Então é muito interessante isso. E no Brasil agora nós estamos já nós dentro do Polo Industrial de Camaçari, hoje nós temos um projeto, com o projeto Galp, tá? Junto com a Hytron, tá certo? Que nós estamos tendo uma estação de reabastecimento de hidrogênio também, a partir de novembro de 2025, tá? Para testar caminhões da GWM, tá certo? Caminhões a células a combustível. Bom, tudo bem, Manuel? Prazer muito grande revê-lo aqui. Tá? Então, essa é uma noção muito interessante, né? Sobre estações de reabastecimento de hidrogênio. Eu estava trabalhando e em Paris eu peguei um táxi e ele era a hidrogênio, era o Mirai 2. Tá? Fiquei bastante surpreso nisso. Lá já tem pelo menos uma estação de reabastecimento de hidrogênio, a preços bastante módicos. Tá? Hidrogênio gasoso em cavernas, né? Uma outra maneira de você... Já 5 minutos? Tem que dar rápido, então. Tá certo? Então, é mais ou menos isso, é muito rápido, principalmente para você armazenar energia, tá? Então, ela é uma maneira muito boa em cavernas salinas, tá? Bom, então tem o armazenamento de hidrogênio líquido, tá? Como eu comentei com vocês, ele tem, em geral, mesmo nessas condições, ele tem uma capacidade de spill-off de 3% ao dia, aproximadamente. Toda a tecnologia utilizada ainda gasta um pouco de spill-off, tá? Que é o que você perde. A maneira de você transportar o hidrogênio líquido, né, como eu falei, na Alemanha só se transporta nas estradas hidrogênio líquido, e o hidrogênio a partir de hidretos. Uma grande vantagem dos hidretos é que ele tem uma grande capacidade de adsorção, tá? De adsorção de hidretos. Legal? Okay? Muito grande, vocês podem ver, tem 0,21 nanômetros entre uma molécula de hidrogênio comparada com todas as outras, a 1 bar, 350 bar, 700 bar, tá? E o liquefeito, a 1 bar. Tá bom? Então, agora tem uma desvantagem muito grande ainda. Nós estamos com TRL fazendo estudos com TRL, e o que acontece é que ele tem todos esses hidretos, ele tem uma reversibilidade na desorção do hidrogênio. Então, ele vai perdendo e também uma parte de contaminação. Então, nós estamos ainda com um TRL bastante baixo, mas é bastante interessante essa maneira de você. Carreadores de hidrogênio, vou falar muito rápido. A parte de redução de CO2 com o próprio hidrogênio, como eu comentei, nós podemos fazer metano, podemos fazer o processo de Fischer-Tropsch, metanol, que é muito importante, que eu acho que é muito importante você trabalhar sobre isso. Tá? Então, aí tem algumas informações sobre isso, mas acho que eu tenho que andar mais rápido nessa parte. Tá? E eu não quero nem falar sobre um projeto que nós estamos trabalhando também, que é na síntese de amônia, tá? Dentro do próprio projeto Galp, e também na decomposição de amônia. Nós estamos fazendo isso de uma maneira, fazendo uma série de trabalhos de simulação disso e também comprovando isso no laboratório. Tá? Que ainda hoje a amônia é a melhor maneira de você transportar o hidrogênio para longas distâncias. Tá? E tem o metanol, que é importantíssimo, tá? Também a reforma do metanol, como também a reforma do etanol, que é uma grande produção de hidrogênio, e também os carreadores orgânicos, tá? Hidrogenação, desidrogenação, tá bom? E não podemos esquecer do transporte de hidrogênio através de gasodutos, tá? Que é muito importante. Cada vez que você aumenta a concentração de hidrogênio, tá certo? Você diminui um pouquinho a energia que você tem nele, porque o gás natural ainda tem mais energia por volume, né? Por volume, tá? Ok?
Então, esse é um dado bastante importante. E aqui você tem os países, tá, que já permitem até 12%. Na Holanda, já permitem até 12%. E aqui são alguns problemas que você tem, que tem que ainda, né, as turbinas. Nós visitamos a Siemens, né, no ano passado, e a Siemens já pode trabalhar com seus geradores de energia elétrica com 50% de hidrogênio, já. E ela pretende, dentro de um ano e meio a 2, já ter, então, geradores de turbina com 100% de hidrogênio. Siemens Energy. Bom, muito obrigado, viu, a todos.